Olá, tudo bem a todos? Oi, Cris. Vamos chegando. Mais um encontro das tingideiras, um encontro das mulheres que trabalham com plantas. Nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, além da pandemia, a gente está num momento, infelizmente, que vocês devem estar acompanhando, de muitas queimadas, de muitas pessoas colocando fogo nos lugares, de muitas mortes de animais. Então, nós que trabalhamos com plantas, acho que trabalhamos com a natureza, é um momento também da gente tentar se posicionar, tentar colaborar, como que a gente pode ajudar a positivar, a mudar essa situação, né? Então, não só como mulheres que fazem tingimento natural, mas como pessoas que têm, como todos nós temos responsabilidade social, né? Então a gente, além de tudo isso, além de trabalhar com plantas, a gente tem que tentar ser agentes ativos e pessoas que consiga colaborar com o mundo, né? Então hoje a gente vai falar com a Mari Watanabe. A Mari é uma mulher incrível, é uma mulher que faz tingimento em calcinhas, em kimonos, enfim. Ela tem uma história já até longa, né? Eu acho que eu conheci a Mari em 2018, eu acho, no começo de 2018. Eu acho que foi mais ou menos nessa época. E ela já estava com o jardim já existia, né? E hoje, então, é a vez dela de contar quem ela é, onde que ela tá do Brasil, e qual que é a história dela. Então, vamos lá. Enquanto isso, vão me falando que se vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo certo. Oi, 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 Mari. tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também? Meninas, então eu vou desativar os comentários, tá? Porque eu não sei se isso é real, mas parece que quando tem os comentários a live fica mais instável. Eu não sei se sobrecarrega. É muita coisa acontecendo. Eu não sei se isso é real ou é só coisa da minha cabeça. Então, eu vou desativar e no final, quando a Mari terminar de contar a história dela, eu ativo de novo. Vamos lá, deixa eu desativar comentários. Mari, que calor! Vamos lá. Tá muito quente. Eu liguei o ventilador que eu tava morrendo de sono aqui já. E eu assim, tipo, como é que eu tô ansiosa e com sono ao mesmo tempo? Aí eu entendi que é o calor. Então, né, eu também fico bastante mole, assim. Inclusive, eu tava cochilando um pouco, porque eu termino de almoçar, principalmente no calor. Parece que, Sim. parece que me desliga, assim, que eu preciso A dormir. gente precisa fazer a cesta, né? Dar aquela cochiladinha, juntar energia de novo. Eu achei que era só eu, então tudo bem. Não estou sozinha no sono Não, depois do não mesmo. almoço. Mari, Com querida, certeza não. acho que... Ah, não, só foi um pequeno atraso. Me conta, então, um pouquinho sobre você, em que lugar do Brasil, né? Nos conta para todo mundo que está assistindo, em que lugar do Brasil você está. Opa, tá me ouvindo? Eu parei no em que lugar do Brasil você tá. Ah, tá. Me conta então em que lugar do Brasil que você tá. E antes de falar da questão do tingimento natural, o que você faz, qual é, sei lá, se tem uma técnica que você tem mais proximidade ou uma planta, enfim. Antes de você contar essa coisa sobre as plantas na sua vida, eu queria que você contasse um pouquinho de você, o que você quiser, tá? E não esquece de falar que lugar do Brasil você tá. Tá bom. Então eu vou começar por isso. Eu tô aqui em São Paulo capital. Na verdade, eu tô bem na zona norte de São Paulo, tô pertinho da Serra da Cantareira. É um cantinho mais arborizado, tem bastante planta por perto.
E, e isso, na real, é uma coisa muito curiosa, assim, pra mim. Eu acho que eu travei. Ou você travou? Tá me ouvindo? Tudo bem? Voltou. Aham. Voltou? Então tá bom. Então, eu tô aqui na Zona Norte de São Paulo, pertinho do Horto. E aqui em casa sempre teve muita, muita, muita planta, porque minha mãe, ela gosta muito. Ela tem zilhares de vasos, assim, de plantas. Teve época que meu pai queria plantar, então, assim, é uma coisa muito louca o nosso quintal. Mas eu nunca me aproximei muito das plantas aqui de casa. Eu acho que eu não ocupava muito espaço da casa, que era o quintal, sabe? Eu não estava acostumada, minha mãe também não me chamava para isso e ficava meio que por isso. E eu estava até contando essa história esse final de semana para um amigo que, na verdade, eu me aproximei das plantas depois que minha avó materna faleceu. Eu lembro que a gente estava organizando as coisas pro velório dela e eu entrei. Claro que eu não estava pensando direito, né? Eu estava assim, super triste, né? Chocada com a situação. E aí a gente ofereceram pra gente assim: olha, a gente tem essas opções aqui de coroas de flores. E aí ele mostrou várias opções de coroas de flores de plástico, porque elas eram o mostruário. Mas na minha cabeça eu fiquei desesperada, pensando que minha avó não merecia flores de plástico, porque minha avó viveu a vida inteira no meio de plantas, cuidando, sabe? Ela plantava chuchu, bucho, um monte de coisa. E eu fiquei desesperada, e eu fiz, meu Deus, não é possível. E aí depois alguém me explicou que não, que era só mostrar, tava tudo bem, a minha avó ia ter as flores bonitas. E aí, a partir disso, eu entendi o quanto que a ligação da minha família, da minha mãe, da minha avó com as plantas era importante. E eu podia me aproximar da minha avó dessa maneira. Foi uma das maneiras que eu encontrei de lidar com o luto, né? E me aproximar mesmo da minha mãe. Agora a gente passa vários tempos, assim, no quintal, cuidando das plantas. E a minha mãe vive brigando comigo porque eu não cuido direito. E aí sabe pra ela, sabe? A gente tem um charminho gostoso de passar tempo junto, assim. Então, pra mim, o relacionamento com plantas começou assim. É, e eu descobri muita coisa a partir desse processo de cuidar das minhas próprias plantas. Inclusive de deixar algumas plantas morrerem e fazer assim, meu, tá tudo bem, ela tinha que morrer, deu o tempo dela, sabe? Não vou ficar insistindo, porque só ficava judiando da planta. Tentando fazer um girassol florescer pela quarta vez, sabe? Coitado do girassol, não tinha mais condições pra ele. E, aí, sim, hoje eu vejo que isso me traz muita paz, assim, sabe? Agora, durante a quarentena, teve dia de eu estar super ansiosa, porque eu não tô saindo. Agora eu passei até a sair, resolver algumas coisas, mas eu não tava saindo de casa. Tava eu e meus pais passando muito tempo aqui em casa juntos. E aí eu saí de casa para comprar ração para os meus passarinhos e eu não conseguia pensar em voltar para casa porque eu me sentia fechada aqui dentro. E aí eu decidi, não, eu vou voltar para casa, eu vou comprar um vasinho novo, eu vou plantar algumas coisas nele, tem algumas ervinhas para trocar de vaso e tal. E aí eu voltei para casa pensando nisso, mexi na terra e me acalmei bastante nessa troca de energia. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mari. Só para o pessoal que está assistindo, eu não sei se tem alguém que é descendente de oriental, é, mas normalmente a família japonesa, eu não sei se é assim para você, até queria que você me falasse, porque você falou da sua avó. A sua avó morava junto com vocês? Não, Não, ela não. não morava. Essa Não, essa é uma avó, é a minha avó materna, né? Ela não é de família oriental. Ela morava Ah, no interior de São Paulo. entendi. Mas mesmo a minha avó paterna, que é a avó oriental, ela nunca morou com meus pais. É, tem um arranjo um pouquinho diferente aqui em casa, mas normalmente é assim, né? Sim, é. É porque quando você falou da sua avó, eu imaginei que ela morasse junto com você, porque normalmente na família japonesa, a avó, né, os avós moram junto normalmente, né, mora meio que todo mundo ali, meio que uma família italiana, tá, né? Que nem a minha Sim, avó japonesa, aliás, os meus pais e eu também morava com a minha avó, né? Não ela com eles. A gente morava sim. antes de eu ir para São Paulo e depois de ir para o sítio, a gente morava com ela, né? Então por isso que eu te perguntei Uhum. sobre isso. É... Não, então,
Pode Pode falar, falar, querida. pode falar, pode falar. Não, nem sei o que eu ia falar. Pode falar. Não, então, aqui, meus avós paternos, eles moravam no Tatuapé. Então, assim, eles moravam numa casona com um monte de planta também. Tem várias plantas aqui de casa que vieram dessa minha avó, assim, várias samambaias daquelas de 20 anos, sabe? Que são super antigas, é bem legal, mas realmente meus pais nunca moraram com meus avós, nem encontraram. Entendi. Então me conta essa questão que você até me colocou, eu acho bem bonito isso, que é o uso do plantio, do cuidado com as plantas até num processo terapêutico, né? Você falou, eu não queria voltar para casa porque eu estava bastante ansiosa, me sentindo um pouco presa dentro de casa, e aí eu lembrei que eu tinha alguns vasos para trocar, e assim eu mexi na terra e consegui ficar mais tranquila, né? Então, conta um pouquinho desse processo, se você usa esse processo sempre como um processo terapêutico, né? Até talvez de meditação, né? Porque quando eu falo no processo meditativo, né? O processo meditativo que a gente ouve muito hoje, né? Não o processo meditativo vinculado a alguma religião ou a alguma filosofia, mas é o processo meditativo vinculado à questão do mindfulness, né? Que é a presença, né? De estar presente. E eu acredito muito que o processo de plantio, né? De trabalhar plantas tem muito a ver com essa questão de presença mesmo, né? Porque normalmente hoje a gente está aqui no celular, na tecnologia, e aí fica piscando um monte de coisa, de estar acontecendo várias coisas nas outras redes, né? E nisso a gente não tem presença, né? Eu queria saber se para você é um pouco isso e como funciona, como que é a sua relação com a planta, com esse fazer. Sim, eu tenho. Nossa, pra mim isso faz todo sentido. As coisas que, de maneira geral, deixam as mãos sujas são as coisas que afastam a gente do celular, né? Então, assim, a gente não vai pegar o celular com a mão cheia de terra. Quando eu tô tingindo, meu celular fica no cantinho e eu fico ouvindo música e tal, mas ele tá lá no cantinho, eu não trago ele pra perto da panela. A mesma coisa com a cozinha. Então, pra mim faz todo sentido isso, porque realmente é o momento de me desligar um pouquinho, de me aproximar das coisas que estão aqui na minha frente. E muitas vezes é muito curioso que a gente nem olha, né? A planta tá na nossa frente todos os dias. Eu saio para tomar meu café no quintal e eu não vejo como que ela tá. E de repente, quando eu paro, eu tiro os olhos do celular, saio do Instagram, eu falo, nossa, tá cheia de pulgão, coitada, deixa eu dar um jeitinho nela. Mas eu acho. Né? Exatamente. E é muito curioso para mim o quanto, na verdade, eu percebo, sim, que eu várias vezes eu evito, eu sei que eu preciso dar um tempo, eu preciso pausar, respirar, focar um pouco mais, sabe, em mim e não na conexão com o resto do mundo, mas às vezes eu fico assim, nossa, eu vou parar pra mexer na planta, eu vou parar pra fazer isso, eu vou parar pra fazer aquilo, e eu nunca paro. E é muito louco quanto a nossa própria mente tá ali dando um tipo, não, mas olha isso daqui, mas vamos resolver aquele lá? E esse daqui? E a gente não para, é muito incrível. Daí quando você para pra mexer de fato na planta, fala, nossa, que gostoso, por que que eu não fiz isso antes mesmo? Você me falando um pouco disso, me veio assim uma versão bem o começo não sei se você leu aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos. Sim. No começo é um pouco disso, né? Como se fosse esse chamado da nossa. É que ela chama de mulher selvagem, né? A autora. Né? Mas eu sempre falo que a gente dá o nome que a gente quiser, né? Eu sempre falo que é a conexão Sim. com o universo, né? Com a terra, com a vida, né? Conexão com a vida, né? E aí parece Sim. que essa vozinha, né, que a gente fica às vezes escutando de, nossa, para pra ver aquilo ali, presta atenção nisso, né? No caso aqui a gente está falando mais de plantas, né, porque é o nosso universo. Mas presta atenção nisso, né? Eu me sinto assim como essa vozinha, né, dessa conexão com a vida, com essa mulher selvagem que a autora, acho que é Clarissa, né, que é o nome dela, fala muito, né? Você acredita nisso? Como que é para você? Nossa, eu acredito muito. E é super curioso quanto
a gente pode trabalhar de duas maneiras, né? Ou a gente pode dar mais voz para isso e seguir fazendo, não, tô ouvindo essa vozinha, vou parar, vou me cuidar aqui, vou cuidar dessa coisa que eu tô mexendo. Ou Ih, eu acho que eu travei, você travou? O que tá Você acontecendo? travou a imagem, mas Eu eu tô te travei. ouvindo. É o mesmo que aconteceu comigo, sua imagem travou e eu estou te ouvindo. Vamos continuar, tudo bem. Daqui a pouco a gente volta. Perfeito. Aí, ó, Pode, voltamos. voltamos. Pode falar. Você acredita, então, né, nessa vozinha? Como que é? Sim, então eu acredito super nessa voz e eu percebo cada vez mais que eu dou liberdade para essa voz falar comigo, mais forte ela vai ficando. Em compensação, quando eu fico muito ansiosa e eu vou soterrando, eu vou ignorando, vou deixando de lado, mais fraca ela fica. Isso Sim, é muito curioso, assim. E agora na sim. quarentena, tá sendo muito mais fácil para mim deixar essa voz falar comigo. Parece que tem menos coisa interferindo, sabe? É, porque eu até tenho uma. Nossa, vocês estão falando as coisas, as entrevistadas, eu vou lembrando de coisas. Daqui a pouco a gente tá falando com uma coisa muito nada a ver. E aí, oh meu Deus, é que você me falou isso, eu lembrei de uma outra mulher muito linda, que inclusive eu tenho uma vontade de conhecer ela, que eu esqueci, lógico, o nome dela, mas ela trabalha com as bonecas, ela é. Eu não lembro se ela argentina, colombiana, eu não lembro, mas ela faz umas bonecas mágicas, assim. E ela mora no Brasil já. Eu vou ler o nome dela até o final da. Uhum. E ela fala muito dessa nossa. Do que a gente está falando, né? Dessa voz de encontrar, de conseguir ouvir e que a gente sempre, e principalmente nessa pandemia, como a gente está dentro da casa, né, da nossa casa, que a Sim. gente está resgatando esse feminino que, na verdade, estava um pouco distante, né? Então, a gente tem lutado Uhum. tanto tempo para sair e trabalhar, né? Normalmente as mulheres, né? A gente passou muito tempo dentro da casa, num sistema bem violento e opressor. Algumas mulheres, infelizmente, ainda passam, né? Essa situação, mas que a gente Sim. viveu muito dentro da casa e depois lutou para que pudesse sair, tivesse os direitos e votar, e Uhum. voltando, né? Os fazeres manuais, a gente está voltando muito para Oi. mais. E o que você acha dessa questão de estar dentro da casa? Você acredita que essa voz que você está conseguindo ouvir melhor agora de casa tem um pouco a ver com isso? Enfim. Uhum. Super. É uma coisa super curiosa pra mim, engraçada mesmo, que você falou e agora eu fiquei pensando. A minha psicóloga, ela tá assim, nossa, Mariana, assim, você fazendo sessão em casa tá rendendo muito mais do que quando você vai pro consultório. E, e eu acho que é porque, assim, eu realmente acho que a gente tava voltando muita energia para fora. E agora que a gente tá dentro de casa, a gente tá fazendo, peraí, não tenho tanto como colocar essa energia para fora, para movimentar isso, não só para fora, mas para os outros verem. Agora eu tenho que ver e me contentar com o que eu tô fazendo. Eu tenho que olhar para as coisas e falar assim, não, é assim que eu gosto, é assim que faz sentido e eu me sinto bem. E o nosso lugar de repouso e de cura é a nossa casa. Então, se a gente ficar infeliz aqui dentro e passar semanas a fio dentro de casa, a gente vai ficar muito infeliz. Então faz todo sentido, né? A gente está realmente olhando para dentro e cuidando, cultivando as coisas que fazem bem. A gente está cozinhando muito mais, cuidando muito mais da terra que tem dentro de casa, né? Tudo isso tudo isso de fato nutre a gente e sim transforma. Sim, uma vez eu frequentava um centro espírita, né? Eu lembro de uma fala de uma mulher que há muito tempo ela me falou assim, que a nossa casa é o nosso templo, então a gente tem que cuidar
muito do o que a gente faz com essa, né, com essa casa, com esse lugar, né? Então, como você cuida, quem você traz, que tipo de sintonia você atrai para sua casa, porque é literalmente isso que você falou, é onde a gente descansa, é onde a gente produz o nosso alimento, né? Onde a gente faz a nossa comida, onde a gente cria, no caso de nós mulheres que estamos trabalhando com plantas, né? Acho que a maioria de nós trabalhamos em casa, né? Não tem um ateliê separado. Então acho que é um pouco isso, né? Sim, com certeza. E, nossa, aqui em casa, assim, foi uma revolução bem doida nesse sentido, porque, assim, a primeira parte da quarentena foi de adaptação, como para todo mundo, né? Foi uma mudança super brusca, tava todo mundo se entendendo. No meio da quarentena, meu pai pegou a Covid, e aí foi assim, tudo desesperado, oh, meu Deus, a gente parou de se cuidar tanto, porque a gente tava focado no meu pai. E aí, agora que meu pai já tá bem, a gente tá, de fato, lidando com todas as outras coisas. Assim, tudo que tinha de bom a gente tá tentando melhorar, manter, e as coisas que tinha de ruim que a gente foi, sabe, deixando passar, assim, porque tanta coisa aconteceu. Agora a gente tá assim, nossa, a gente tá brigando muito, eu e minha mãe, tipo, vamos dar um tempinho uma da outra. A gente tá tendo que lidar com várias coisas que foram deixadas pra trás e que, assim, se a gente deixar de lado há muito tempo, a gente tropeça, né? Então é isso, agora a gente tem que olhar e fazer, não, vamos arrumar isso aqui. Ai, que ótimo. Tá todo mundo super cuidando da casa, eu tenho percebido isso, assim. Eu também, assim, nunca fui de ficar pegando receita nova, de ficar fazer comida, assim. Aliás, eu sei fazer tudo, assim, mas não sou, nossa, vou pegar uma receita, vou comprar os ingredientes e vou fazer. E até isso, na pandemia, eu já tenho feito, assim, eu acho que tá todo mundo nesse processo mesmo de olhar para casa e fazer coisas para trazer um pouco de aconchego, visto que a gente está passando muito mais tempo, né, dentro de casa. E até quando a gente sai de casa, desculpa que só fiquei pensando nisso que você falou, quando a gente sai de casa, a gente sai com mais intenção também, né? Sim, eu vou passar no mercado, eu não vou só fazer compras, eu vou comprar tal e tal e tal coisa, e aí eu vou ver mais ou menos o que eu vou fazer depois ou antes, pra já fazer tudo de uma vez, né? É bem curioso isso. Eu não sei, eu também tenho. Outro dia eu até brinquei, não sei com quem eu tava conversando. Foi até com a Fabiola que eu tava falando, né? A Fabiola que tá trabalhando junto com a gente no projeto das Tigideiras. Eu falei assim, nossa, outro dia eu fui a um mercado diferente e aí eu fiz a compra super devagar, porque o mercado, para mim, era um passeio. Então, eu sinto que a gente também tá ressignificando coisas simples. Então, sei lá, talvez você fosse no mercado mais florida, saindo correndo e, né, assim, de qualquer jeito, vamos dizer assim, pega isso, pega aquilo e vai, né? E como a gente tá podendo sair, então toda vez que a gente sai para fazer coisas de subsistência, né, tipo um mercado, farmácia, enfim, alguma coisa assim, não sei, pelo menos para mim eu tô indo muito mais presente, aquela coisa da presença, muito mais assim, nossa, vou comprar isso, aí eu fico olhando as coisas assim, como se fosse a maior novidade. Exatamente. Nossa, mas é bem assim mesmo que eu tenho sentido que estão acontecendo as coisas do lado de fora de casa. Então, querida, e aí agora eu queria que você então falasse. Então, a gente já contextualizou bastante, a gente já contou bastante do que a gente acredita, você acredita, das plantas e da vida. E aí, então, me conta a questão do jardim e como que o tingimento natural entra na sua vida, se você tem uma técnica que você gosta mais, enfim, a gente quer saber tudo. Ok. Então, o jardim, para mim, ele é um lugar onde eu coloco toda essa energia de transformação e de criação, sabe? É meu cantinho no mundo, assim. E, e é muito curioso, porque para mim, eu sou super. Sabe aquelas librianas malucas, perfeccionistas, mas que não fazem muito bem, assim, a parte da perfeição? Eu sou super essa pessoa. E normalmente isso me frustrava muito, porque eu queria fazer as coisas perfeitas, mas eu não fazia de fato com. Eu não sei com o que faltava para eu fazer daquele jeito, e eu ficava super chateada.
E aí, o processo de tingir com as plantas me abriu para a possibilidade de, até quando dá errado, dá bom, sabe? O que eu sempre falo, assim, deu ruim, mas deu bom, tá tudo certo, tá lindo, eu me encanto com o resultado, independente de qual seja. Sim. Então, é uma maneira que eu encontrei de soltar, de desapegar esse processo de tentar fazer exatamente o que eu tinha imaginado. Porque aí, quando eu tiro o tecido da panela, quando eu olho para a roupa pronta, eu fico assim, gente, mas tá tão lindo que se eu tivesse. Eu não tinha imaginado isso. Se eu tivesse tentado fazer isso, teria dado uma coisa diferente. E tá maravilhoso, eu tô encantada. Então, para mim, o tingimento natural, ele partiu muito Ai, que disso. incrível. Pode falar, querida, pode falar. Quando eu descobri, né, essa possibilidade de encontrar outras maneiras de fazer e ficar contente e não me prender com os meus planos, sabe? Eu planejo alguma coisa e aí o resultado dá diferente, eu fico contente com isso. Das plantas, né? Eu me sinto mais próxima quando eu tô no quintal da minha mãe, da minha avó, da nossa maneira de fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo também conecta com a minha formação. Eu sou formada em moda, né? Eu estudei por 4 anos roupas e como fazer roupas acontecerem no mundo. E o tingimento natural conecta essas duas maneiras, esses dois mundos muito bem, de uma maneira que eu fico sempre maravilhada. Ih, eu Entendi. travei? Você tudo bem? Ok, agora eu tô te vendo. Indo? Tô. Ah, você falou que você estudou 4 anos. Agora eu não tô te ouvindo. Oi? Fala comigo, Kiri. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Eu tô vendo você se mexendo, mas agora foi. Acho que agora foi. Foi? Foi. Eu ouvi você. Você não é o meu pai. Eu ouvi você. Eu ouvi você. O áudio eu tô te ouvindo. É só sua imagem que às vezes fica ruim, mas tudo bem, tá tudo certo. Você falou que você estudou 4 anos pra fazer roupa e tudo mais, né? Então você é formada em moda. Isso. Conta um pouquinho pro pessoal sobre essa escolha e, enfim, como que foi a faculdade, por que não ser estilista, né? E trabalhar com plantas, né? Porque a faculdade de moda, a formação de moda no Brasil, só para contextualizar a pessoa que está assistindo, é uma graduação bem recente, acho que não tem nem 30 anos a graduação de moda no Brasil, né? Então, a formação é normalmente para estilista, a habilitação é para estilismo, né? Então, é sempre muito esperado que quem faz moda trabalhe como estilista. E aí, a Mari, assim como eu, que nós duas, nós somos formadas em moda, a gente foi trabalhar com uma coisa bem diferente, né? Então, fomos trabalhar com tingimento natural. Eu fui escolher plantar índigo para fazer tingimento de roupa. E Mari foi fazer tingimento de roupa com várias plantas. Então, conta um pouquinho, Mari, para o pessoal, para entender essa sua escolha. Eu acho que é legal para mostrar também que existem outras possibilidades para quem faz moda, né? Sim, nossa, super. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha, assim, a crença gravada em mim de que eu só conseguiria fazer uma moda super comercial, porque eu nunca tive realmente muito contato com criatividade e outras maneiras de fazer. E na faculdade, eu tive professores ótimos que me mostraram, assim, possibilidades incríveis de transformação, de como manusear o tecido, me dava outras possibilidades que eu não imaginaria só na minha mente. É, e tudo isso me deixou muito animada com a minha habilidade recém-descoberta na época de criar, de transformar as coisas.
E aí, quando eu comecei a trabalhar estagiar, né, em marcas e tal, comecei a entender melhor a indústria, como funcionava, eu fiquei muito decepcionada, porque era muito... Tudo parecia quase robótico, sabe? E a gente não via esse trabalho que é tão bonito, que tem um potencial tão interessante, sendo respeitado. E isso na cadeia inteira, sabe? Tudo que eu via sobre todas as partes do plantio, da fiação, da trama, tudo isso era minimizado de uma maneira terrível, na minha opinião. E eu terminei a faculdade assim, caramba, não sei se eu quero trabalhar com moda, porque se trabalhar com moda é isso, talvez não seja muito a minha praia. E aí eu fui trabalhar, eu fiz um estágio no Lab Fashion, com o working de moda que tem ali na Consolação. Eu passei mais ou menos um ano com eles e eu conheci muita gente incrível trabalhando ali. A Mari Peli com o Roupa Livre, o Fashion Revolution, nossa, tantas pessoas incríveis passaram por ali que super me inspiraram. Curiosamente, quase nenhum deles trabalhava com, assim, era formado em moda, trabalhavam com outras coisas e estavam transformando a possibilidade da moda. Eu acho que justamente o que você falou, estilismo. Então, são poucas as possibilidades que a gente vê na faculdade de trabalhos, né? E aí, ali dentro, eu conheci várias pessoas de outras áreas, trabalhando, transformando a moda, criando uma alternativa interessante. E eu fiz, caramba, talvez eu goste disso, talvez tenha um lugar para mim no mundo da moda que faz sentido para mim. E eu comecei a fazer cursos de tingimento natural nessa época. É, e eu lembro que a minha frustração sempre foi, na vida, assim, encontrar calcinhas de algodão bonitas. Porque eu acho legal as calcinhas de renda e tudo mais, mas eu não uso elas no dia a dia, sabe? No dia a dia eu quero uma calcinha de algodão. E eu nunca encontrava nada legal nessa época. Eu falava assim, poxa, mas por que não tem calcinha de algodão orgânico? Por que a gente não tá fazendo isso acontecer? E a Fabiola Trinca, eu fiz um curso com ela e ela falou assim, mas Mari, se você quer e você não tá encontrando, por que você não faz? Vai lá e faz essas calcinhas, amada. Eu fiz, é verdade? Eu posso fazer calcinhas. Eu fiz faculdade para fazer coisas de roupa, né? Eu vou fazer. Exatamente. Mas foi mais ou menos essa a minha reação. Eu pensei, olha, eu posso fazer isso acontecer. E foi assim que surgiu o jardim, foi nessa conjunção toda da minha avó com plantas e eu encontrando uma maneira de colocar o que eu tinha aprendido a fazer, conectando todas essas histórias. Entendi. O jardim em 2018 já existia, né, Mari, quando a gente se conheceu? Já. Acho que é isso, foi 2018, quando a gente se conheceu, o jardim já existia. Ai, Faz tempo, né? mas, né, a vida passa. Então, para quem está assistindo, a Mari, o Jardim Studio, então é a marca da Mari, né, que ela faz calcinha, roupas. Conta um pouquinho, então, sobre o jardim, sobre o que você produz, para o pessoal entender. Tá. Então, assim, a princípio o jardim surgiu com a ideia das calcinhas, né? É o que eu realmente queria colocar no mundo, calcinhas com algodão orgânico, tingimento natural. Tanto que até hoje eu não fiz tops, porque realmente tops não me frustram tanto quanto as calcinhas me frustravam, sabe? As calcinhas sempre foram uma prioridade e eu comecei a fazer os kimonos também como uma maneira de me conectar daí ao meu avô. Meu avô, depois que ele faleceu, eu descobri vários kimonos dele pela casa. E eu fiquei, assim, apaixonada. O meu avô, eu nunca vi meu avô usando esses kimonos e eu comecei a entender como eu fazia parte da família, sabe? Eu fiz, nossa, mas eu não sou a única pessoa que gosta de roupas na família. Eu fiz todo um outro elo ali com a minha família. E os kimonos, eles surgiram por isso. Mas também eu vejo o kimono como uma peça de proteção, sabe? A gente veste ele por cima de tudo, a gente tá ali, sabe, se protegendo do mundo e ao mesmo tempo que a gente tá colocando quem a gente é ali,
sabe? Dá pra ver de longe a pessoa de kimono. As pessoas olham e falam assim, ah, conheço um pouco mais sobre essa pessoa. É uma peça bem interessante nesse sentido pra mim. E eu comecei a fazer outras peças daí que entrassem nesse processo de me sentir bem, confortável comigo, sabe? Eu estou me cuidando, mas ao mesmo tempo que eu estou me cuidando, eu também estou colocando mais de mim no mundo. Eu estou tomando cuidado com de onde vêm as peças, como orgânico para mim é isso. Não é só porque é orgânico e é bom para mim. O orgânico, ele é bom para mim, ele é bom para a terra, ele é bom para pessoas que trabalham com esse cultivo e com o plantio. O algodão orgânico que a gente usa é plantado aqui no Brasil. Então, tudo isso é parte das preocupações do jardim. E agora, inclusive, Kiri, você lembra que eu te prometi tops? Finalmente teremos tops. Meu Deus! Eu peço tanto pra Mari fazer tops, porque eu falei, Mari, desde o ano, sei lá, acho que do ano passado, né, Mari? Mari, Sim. faz tops, porque eu preciso de tops, os meus estão ficando velhos. Mari, vai ter top, Mari. E ela, tá bom, tá bom, tá bom. E aí eu falei, tudo bem. Vai ter top, mas dessa vez é de verdade, vai ter top. Eu tenho já as pilotos dos tops, eles estão lindos. Eu acho que você vai gostar, assim, eu tô encantada com eles, pelo menos. Esse ano tem calcinhas novas, tem tops, e a gente tá fazendo um kimono também, que é um vestido, então dá pra usar ele de kimono soltinho, dá pra usar ele como vestido. E eu encontrei mais uma peça do meu avô que eu sou apaixonadíssima, que é uma calça hakama, sabe? Aquela calça de tipo samurai, e a gente tá fazendo uma calça dessas também. Estou encantada. Ai, Muitas coisas novas. que linda, isso aí. Então, Mari, então agora eu queria que você então me falasse se dentro do tingimento natural você tem um processo assim que é de estimação, que você gosta mais, se o jardim tem um processo do tingimento natural que você se conecta mais, ou você acaba que você gosta e faz, e como que é isso para você? Putz, eu gosto muito de experimentar com o jardim, assim, com esses processos todos. Eu, eu vejo as pessoas produzindo coisas diferentes e começo assim, nossa, como será que eu faço isso e aquele outro? E eu começo a pirar, sabe? É, mas assim, se eu for escolher um favorito, é a impressão botânica, porque é um momento em que eu paro e eu tenho uma tela em branco na minha frente, eu começo a colocar as flores e as folhas e tudo de acordo com o que eu quero, e eu mudo. Aí de repente bate um vento e aí eu fico louca da vida porque ele tirou tudo do lugar, eu tenho que voltar e nunca fica igual. Então é um processo muito gostoso que eu faço, inclusive, no quintal de cócoras, assim, no meio do quintal, sabe? Tomando sol e ouvindo música. É um momento bem, bem gostoso para mim e que eu não fico tensa. Tem várias coisas outras que eu faço no tingimento natural que eu fico tensa com o resultado ainda, sabe? Eu fico assim, mas eu acho que vai manchar ou vai ficar não sei o quê e eu não sei como é que vai ser esse. E com a impressão botânica eu não tenho essa tensão. Eu sempre sei que vai ficar maravilhoso no final das contas. Que você tem uma segurança, né? Exatamente. Ai, que lindo. Mas eu gosto muito do experimentar. Inclusive, outra coisa que eu gostei bastante foram as pinceladas, a técnica de tingimento com mordentes. O pincelar também, sabe? O movimento do pincel no tecido e ficar fazendo aquilo por um período maior, assim, isso também é bem gostoso. Entendi. Bom, eu acho que é isso. E agora, então, é o seu momento, Mari, que você vai. O que você quer compartilhar, alguma coisa que você sente, que você quer falar sobre esse ciclo de entrevistas, sobre ser mulher e trabalhar com plantas. Antes da gente abrir para perguntas, pode falar. Putz. Gente, são muitos tópicos complexos. Você acha importante que você gostaria de compartilhar, de repente um assunto que você fica... Porque eu não sei, eu sou uma pessoa que eu converso comigo mesma. Então, eu não sei se... A gente que trabalha com tingimento natural, eu acredito que nós trabalhamos muito sozinhas, né?
assim, sozinhas não tem sei lá, uma outra pessoa. Tem várias coisas, né, lógico, ali com a Sim. gente, né, trabalhamos com plantas, são vidas, né, são coisas vivas, mas pessoas, normalmente a gente não tem gente. Então, eu não sei você, mas eu converso muito comigo mesma. E aí, às vezes, eu fico tendo conversas, assim, que, eu não sei, eu acho que nesse momento que a gente tá fazendo esse ciclo de entrevistas, são momentos da gente ter essas trocas honestas de, nossa, outro dia eu tava pensando isso, enfim. Ok, faz super sentido. Não é, eu realmente eu faço isso também de conversar sozinha. Eu, eu escrevo muito, né? Porque eu preciso materializar isso no mundo. Só falar não é suficiente. Eu coloco muita coisa no caderno. E assim, uma coisa que eu percebo que eu acho importante da gente sempre considerar, eu tava comentando com uma colega, inclusive, hoje, é sobre essa coisa da comparação. Eu tava assim, tensíssima antes da gente conversar. E olha só que engraçado. Eu tava assim, na minha cabeça, eu dizia pra mim assim, eu vou só conversar com a Kiri, vai ser só um bate-papo acontecendo. Gravei, mas eu não sei se você estava me ouvindo. Mari, eu não te Não tem ouvi. Se problema, eu você puder imaginei, começar de... porque eu travei assim, na verdade eu fiz, eita, acho que agora travou tudo. Mas tudo bem. Tá me ouvindo? Eu conto tudo de Agora eu tô te novo. ouvindo. Então tá bom. Então, eu tava super tensa e eu dizia na minha cabeça assim: eu só vou conversar com a Kiri, por que que eu tô tão ansiosa se eu só vou bater papo com a Kiri? Eu adoro fazer isso. E aí eu percebi que eu tava assim, cara, tem tanta gente que eu admiro, que você tá conversando toda semana, que eu tava assim, mas eu tenho alguma coisa que vale a pena colocar no mundo pra conversar, pra gente ouvir, para as pessoas, sabe, tipo, ouvirem? Por que que e é uma coisa da comparação muito doida que a gente faz, assim. Acho que todo mundo faz isso naturalmente, mas o Instagram, ele abre muito a gente para as portas de como os outros fazem as coisas e onde os outros estão nessa trilha, né? Que às vezes dá uma travada e, meu, não adianta, assim. Hoje eu sei que não adianta a gente sentir isso, porque na verdade é só monstrinho falando na nossa orelha. E, cara, eu já perdi muitas oportunidades por isso. Eu tô muito feliz que eu não perdi essa oportunidade. Eu tô aqui conversando com você e a gente tá fazendo isso acontecer, porque não vale, sabe? Eu acho que o Instagram, cada vez mais eu abro o Instagram tentando olhar com os olhos de eu vou me inspirar pelo que eu tô vendo os outros fazer. Não vou me amedrontar. Eu vou olhar e eu vou tirar a energia disso. Porque se eu não entrar no Insta com essa energia, eu saio bugada, assim, errada. É, eu, eu, eu sempre falo isso e eu acho que foi no dia que a Fabiola veio fazer aula de expressão de pigmento, a gente falou muito sobre isso, eu não estou enganada da data. A gente e tava eu, Fabiola e a Ive, que também vai ser entrevistada. A gente falou muito sobre essa uma coisa muito. Você tá me ouvindo, Mari? Tô sim, tô sim. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Ah, ótimo. Então, essa coisa que você falou, esse assunto é muito importante, porque até eu já tive uma conversa sobre isso com a Fabiola e com a Ive no dia que a gente aprendeu extração de pigmento azul. E isso é bastante importante, acho que a gente falar, né? Porque isso faz tão mal para cada pessoa que, né, para você, no caso você se sentia mal, você falou, eu saía bugada, né? Então você saía mal, triste, com a autoestima Sim. baixa, sei lá, se sentindo a pior pessoa do mundo, né? Então, Bem isso. olha como isso é muito perigoso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre tentar fazer o seguinte exercício, né? Eu sempre falo isso, que dois corpos não habitam o mesmo espaço, né? Então, assim, é impossível, né? Por exemplo, sei Sim. lá,
se nós duas trabalhássemos, sei lá, com índigo, ainda assim a gente não faria a mesma coisa. Com certeza. Né? Porque nós somos pessoas diferentes, mesmo nós duas sendo descendentes de japonês, né? Nós temos uma outra formação familiar, uma outra história, outras dificuldades. Então é impossível a gente fazer coisa igual. E eu acho que um pouco também eu tenho que agradecer aos meus professores da graduação, porque eles sempre falavam assim, gente, se todo mundo fizer o mesmo tema, a gente vai ter, sei lá, 30 trabalhos diferentes, né? Sim. Então, porque são 30 pessoas diferentes, bom, né? Então, acho que é um pouco Sim, disso, com certeza. né? Isso que a gente precisa fazer a todo momento, porque a gente tem muita... a gente é bombardeado por informação a todo momento, né? Porque as redes sociais, a internet nos possibilitou esse acesso com tudo instantaneamente. Então, a gente cria essas ansiedades, né? E sempre lembrar também, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem tanto material e ferramenta para modificação de imagem, é que nem as revistas de moda, né? Que a gente muito falou na década de 90, que a gente tinha as modelos super magras, e que hoje a gente fala tanto sobre isso, sobre essa ditadura da beleza. Eu acho que essa questão do Tingiral e do Instagram, né, que é uma rede social de imagem, vem ao encontro de... Às vezes a gente vê uma cor que não é a cor, né, que foi tratado, Verdade. tão montado, foi tão editado, né, que não é aquilo, né? E outra, e se é a cor e enfim, tudo mais, é um fragmento, né? Porque uma foto é um fragmento de uma coisa, um processo que todos nós sabemos que que é tão grande, tão intenso e tão maravilhoso, né? Então, acho Realmente. que é um pouco essa reflexão que a gente tem que ter, essa crítica, né? Esse é um pouco um olhar crítico para todo momento a gente não cair nessas armadilhas, né? Porque são armadilhas da nossa mente. São mesmo. Uhum. Exatamente. Mari, querida, quer falar mais alguma coisa antes de eu abrir para pergunta? Acho que não. Acho que é isso. Então, meninas que estão aí com a gente, vão pensando nas perguntas. É o momento. Podem mandar. Eu acho que alguém já mandou alguma coisa. O Edmar falou assim, Mari, como que é? Como que é o acesso à matéria-prima em São Paulo? É fácil de encontrar? O Edmar perguntou. Olha, aqui em São Paulo tem a Zona Cerealista, onde a gente encontra muita coisa. Mas, assim, para ser bem honesta, eu trabalho, assim, uma amiga, ela trouxe muitas folhas de eucalipto para mim, assim, até o final do ano que vem, eu talvez não precise de folhas de eucalipto, porque ela mora num sítio onde tem vários e ela traz para mim. Muitas vezes, quando eu viajo para visitar meu irmão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu trago material de lá também. Porque lá eles têm um mercadão maravilhoso, onde só tem coisa de planta, gente. É incrível. Assim, metade do mercadão são plantas. É incrível. Então eu trago muita coisa de lá também. Mas assim, eu acho que uma coisa que eu tenho tentado, pelo menos, imaginar, procurar, é fazer conexões com outras empresas e que possam me fornecer material. Eu tô namorando uma empresa que faz drinks com romã, porque eles usam romã um monte e eu quero muitas cápsulas de romã deles. Então eu tô tentando fazer esse tipo de conexão. Por favor, quando você fizer essa conexão, você me avisa. Porque meu pé de romã Pode deixar. jovem. Então ele dá um romãzinho por florada. Sim. Então, aí a gente realmente precisa trabalhar nessas conexões, com certeza. Ai, daí vamos lá. A Fabiola perguntou assim pra você. Queria saber como você usa os pincéis, com pigmentos naturais ou corantes? Pigmento como algo que colocamos sobre o tecido e o corante como algo que vai alterar a estrutura da cor do tecido. Como você usa? Ela perguntou. Tá. Oi.
Tá, eu acho que eu entendi a pergunta. Na verdade, o que eu faço com os pincéis, eu pincelo o mordente no tecido. Então, nada de cor vai nesse momento. Eu faço uma misturinha com goma guar de mordente. E aí eu pincelo isso para depois pegar o tecido inteirinho e colocar ele no tingimento, no banho de tingimento. Então, Entendi. é um pouquinho mais. Acho que é um pouquinho mais difícil de visualizar a imagem na hora que eu tô fazendo, mas depois, quando eu tiro o tecido da panela, é maravilhoso, é sempre surpreendente. Entendi. Deixa eu só contextualizar quem está assistindo. Quando a gente fala de pintura, a gente está falando de pintar a superfície da fibra. Pintar, então, vamos pensar um tecido. A gente está pintando a superfície do tecido. Quando a gente está falando de tingimento, a gente está falando dentro da fibra, né? De maneira bem simples. Então, é isso que a Fabíola estava querendo dizer. Já a Mari está fazendo um processo que ela está passando, então, um mordente aglutinado com um aglutinante, né? Goma guar é um aglutinante, né? Um espessante, como se fosse um espessante. Isso. Então, ela passa isso no tecido. Vamos supor, sei lá, acetato de ferro. Ela pega uma quantidade de acetato de ferro, coloca goma guar para aglutinar, para espessar essa água de acetato de ferro e faz uns desenhos, vamos supor, aleatórios no tecido. E depois, então, ela faz o banho de tingimento. Então, vão ter duas cores, vamos dizer assim, no tecido, né? Isso, é isso aí. Perfeito. Tá bom? Meninas, podem mandar. Mandem mais perguntas. Deixa eu ver o horário. Eu não ouvi absolutamente nada do que você falou. O que você falou comigo? A gente tem 8 minutos. Sim, você ficou muda. Tá aí. Pode mandar as perguntas para a Mari. Perguntou assim, você passa esse aglutinado com tecido seco ou molhado? Com o tecido molhado, sempre, porque senão ele pode dar aqueles probleminhas de não pegar igual, ele vai fazer outras transformações de tecido que não são os que eu estou imaginando. Mas o mundo é o mundo e ele sempre transforma de qualquer jeito, então sei lá, né, gente? Aí acho que vai de escolha. É que nem o shibori, né? O Itajimi shibori. Tem gente que dobra no molhado, tem gente que dobra seco. Exatamente. Né? É bem pessoal. Mas é isso. Aí a Serviva falou assim, quais materiais podemos usar para tingir? Bom, Mari, pode responder, mas depois eu aumento a sua resposta. Belezinha, são tantos materiais que a gente pode usar para tingir. Deixa eu pensar. Acho que o mais simples de todos, que todo mundo tem em casa, é a casca de cebola. A gente também tem as sementes de abacate, né? Que são super legais. A gente falou da casca de romã, tem a água de feijão. Vige, gente, catuaba, praticamente todas as plantas que a gente encontra por aí para fazer chá. Eu não sei, essa é uma pergunta muito aberta. Você tá me ouvindo, Mari? Que eu travei aqui. Estou mais te ouvindo. Voltamos? Alô? Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Ótimo. Então, a Mari falou algumas plantas, mas assim, meninas, pensa que a gente está num dos países mais abençoados em quantidade de biodiversidade. Então, nem se nós, cada uma de nós aqui, as 25 meninas que estão assistindo, falasse 10 plantas, então a gente teria 250 plantas. Ainda ia sobrar planta na nossa biodiversidade. E acho que a beleza está nisso. Sim. Tem muitas e muitas e muitas e muitas plantas. E cada planta, todas as partes dela, tem alguma coisinha para oferecer. Sempre. Sim. Né?
É lógico que a gente não está falando de não comparação com cores sintéticas, a gente não está aqui para comparar o Pantone as tabelas de cores de plantas, né? Então, quando eu falo assim, todas as plantas têm alguma coisa a oferecer, às vezes é um nude, é um rosa clarinho, e a beleza está nessas cores, né? Não estou falando de cores fluorescentes. A gente consegue sim cores maravilhosas e fortes, e concentradas e impactantes no tingimento natural. Mas também acho que é um pouco um exercício de aceitação de que a cor que a acho que a Mari saiu. Mari? Voltei. Estou te ouvindo. Bom, então a gente já está aqui finalizando, né? Da gente então começar a se despedir. Essa live vai salva aqui no Instagram e depois vai para o YouTube também do Miyazaki Índigo. Então, na hora que eu subir, eu já vou subir agora instantaneamente, porque eu não fico editando nada por aí. Maravilhoso. Eu só subo, eu clico para colocar. E aí, então, quem não teve a pergunta ainda, não deu para ser respondida, pode mandar a perguntinha lá nos comentários que a Mari responde. Tá bom? Mari, muito obrigada, querida, por Obrigada a aceitar. você. Bom que você não deixou o trinho, né? E conseguiu estar aqui hoje com a gente. É sempre um prazer enorme ter você perto de mim. A gente está junto há bastante tempo, né? Sim. Tá bom, querida? E pode. A nossa conexão está terrível, mas eu que te agradeço sempre por tudo, pelas conversas e pelos ensinamentos e tudo, tudo, tudo. É sempre maravilhoso. Muito, muito, muito. Oi. Está me ouvindo aqui? Oh, fala de novo, querida. De 5 em 5 segundos. Tá muito difícil. É. Nem agradecer tá rolando. Agora eu acho que tá rolando. Agora eu consigo agradecer. Tá me ouvindo? Não? Eu também não tô te ouvindo. Eu tô fazendo leitura labial nesse momento. Maravilhoso. Realmente.